Bert Helling nos diz que o sentimento de culpa ele é um substituto da ação e que ele paralisa a pessoa, ele impede a pessoa muitas vezes de agir, e a pessoa fica passiva. Então, existe a culpa positiva? Existe. E existe a culpa negativa também. Qual seria a culpa positiva? A culpa positiva é a pessoa reconhecer que ela errou em algum comportamento, em algum sentimento, em algum ato, ou até num padrão familiar, e que ela quer refazer isso, que ela quer mudar de atitude. A culpa, nesse sentido, ela é produtiva. Agora, aquela pessoa que fica remoendo culpa e se sentindo muito culpado, que vem pra terapia e fala assim: ai, eu sinto muita culpa porque eu deixei de fazer alguma coisa com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe. Essa pessoa, ela usa a culpa só para se justificar e fica paralisada. Ela se sente muitas vezes até vítima da culpa. E às vezes ela fica falando da culpa só com uma maneira de se justificar. Justificar não vai levar ninguém a nada. Sentir culpado não vai mudar ninguém. Quando você sente culpa, o que que você tem que fazer? Aprender com aquela culpa. Então você vai dizer: errei nesse ponto. Não posso mais fazer isso. Errei com o filho, não vou mais fazer tal coisa com os filhos, não dá mais para voltar atrás, eu vou fazer diferente daqui para frente. Errei com o ex-marido, com o marido, com o namorado, vou fazer diferente daqui para frente. Aí, nesse caso, você nem precisa ficar se sentindo culpado, você apenas aprendeu com aquela culpa e pronto. Mas as pessoas que ficam: ai meu Deus, a minha vida tá uma bosta, eu que sou culpada, ela usa isso como uma forma assim de se martirizar, de se cacetear. Isso não leva ninguém a nada. Isso só vai te levar pro buraco, não vai te fazer aprender nada. Fora isso, quando a pessoa fica falando muito dessa culpa, ela quer se justificar, como se ela não tivesse sido um agente passivo desse ato. Quer dizer, um agente ativo, né? Como se ela não pudesse fazer diferente. E ela pode. A qualquer momento as pessoas podem. Ah, mas por exemplo, tem pessoa que foi culpada, acabou matando alguém, ou o casamento acabou por causa daquele erro. Toca pra frente, agora você já sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Não adianta ficar se culpando pelo passado. Você tem que trocar culpa por responsabilidade de mudança daqui pra frente. Isso sim auxilia. E o Bert também fala que toda fala, a pessoa que fica falando, é uma justificativa para não agir. É tão paralisante quanto a pessoa que sente culpa. A vítima também é uma postura paralisante. E eu percebo que às vezes as pessoas que se sentem culpadas por tudo, elas muitas vezes se sentem vítimas do que elas mesmas fizeram, sendo que elas não foram vítimas, elas foram um agente ativo e não passivo. E aí, culpada, se sentindo culpada, ela se sente passiva, como se ela fosse vítima de algo que ela não tem controle, o que não é verdade. Então, Bert Helling, sempre sabe, o nosso querido criador das constelações familiares, vem nos alertar sobre isso. Então, é importante terapeutizar essa cura, você fazer uma terapia tradicional com a psicóloga, também você poder constelar essa culpa, porque tem, inclusive, sistemas familiares inteiros que vivem de culpa. Tem pessoas que ficam casadas com pessoas que elas detestam só por culpa, né? Tem pessoas que morrem de câncer por causa da culpa. Então, é um sentimento bastante importante para ser tratado, trabalhado, tanto em terapias tradicionais quanto na constelação. Comece a olhar para isso. Ótima noite, ótimo domingo.